Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje, falando de um tema que é a minha grande paixão, a regressão de memória. Eu trabalho com regressão de memória desde a década de 90. Gente, é tempo, né? Com a regressão de memória e com a terapia de vidas passadas. Recentemente aqui no canal eu coloquei alguns vídeos sobre outra técnica que eu gosto muito, que é a EFT, Emotional Freedom Techniques. Mas a regressão é uma técnica que mora no meu coração porque foi a que me despertou para esse mundo holístico, me despertou para essa terapia holística que eu amo tanto. E isso muitos anos atrás. As primeiras pessoas que eu atendi foram na década de 90, quando eu também conheci a técnica com alguém que experimentou e transformou a vida, mudou a minha vida com essa técnica. Por isso que eu quis estudar mais, me aprofundar mais. Então, na mesma maneira que eu fiz com a EFT, eu quero trazer aqui alguns vídeos para esclarecer as suas dúvidas sobre essa técnica que, apesar de fantástica, apesar de transformadora, ainda desperta muitas dúvidas e muitos tabus na mente das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a regressão de memória e a terapia de vidas passadas. E vou colocar as principais dúvidas que as pessoas ainda têm. E se você tiver alguma dúvida, vai me colocando aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou gravando os vídeos e vou ajudando você a responder as suas dúvidas, tá certo? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho como que eu comecei a trabalhar com a regressão de memória e terapia de vidas passadas. Como eu disse, foi na década de 90, quando eu, com 22, 23 anos, não me lembro muito bem exatamente, eu passei por uma situação pessoal muito grave. Eu estava me divorciando, com pouquíssimo tempo de casada. Eu não aceitava essa situação, porque eu vinha de uma família com casamentos, né, com o casamento dos meus pais super duradouro. Então, para mim, foi um choque muito grande aquela realidade que eu estava enfrentando. Então, como todas as pessoas, né, como quase todas as pessoas, eu passei por momentos difíceis. Eu entrei praticamente, não digo em depressão, mas eu fiquei muito para baixo, a ponto de buscar ajuda. E essa ajuda que eu fui buscar foi num curso de projeciologia, de projeção astral, quando você consegue projetar, né, se projetar para fora do corpo e sair do corpo para fazer viagens astrais. Só que nesse curso, na verdade, eu não consegui aprender essa técnica como eu queria, eu não consegui ser uma projecióloga, no caso, como eu queria ser, mas esse curso foi de extrema importância na minha vida, porque foi tentando fazer uma projeção astral que eu fui para uma outra vida minha. Então, na tentativa de fazer uma projeção astral, que o meu professor estava pedindo para o nosso grupo fazer a experiência, eu me vi numa outra vida. E aquilo me assustou profundamente, porque eu não consegui me imaginar com todas aquelas sensações que eu estava vivendo, com todo aquele desespero que eu me vi numa outra vida. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou: olha, ao invés de você ir para um outro lugar, você voltou para um outro lugar, que era uma de suas vidas passadas. Ou seja, eu entrei no estado alterado de consciência para conseguir fazer, para tentar fazer a projeção astral, e ao invés disso a minha mente me mandou para uma de minhas vidas passadas. E por que ela me mandou para essa vida? Porque nessa vida passada eu entendi, eu compreendi o porquê daquilo que eu estava vivendo naquele momento, o porquê do meu divórcio. Porque, na verdade, naquela vida passada eu reconheci as pessoas da minha vida atual, o meu ex-marido, a minha ex-sogra, e entendi que os papéis que eles viveram lá em outras situações eram padrões que estavam se repetindo na minha vida atual. E que naquele momento eu podia me isentar da culpa daquilo tudo, porque eu estava vivendo a mesma situação que, guardadas as devidas proporções, lógico, eu vivenciei lá atrás. E aquilo, gente, aquilo foi tão libertador, que eu consegui me libertar daquele sofrimento, eu consegui sair daquele meu casulo que eu tinha entrado, onde eu estava praticamente desistindo, sabe, de acreditar nas pessoas, enfim, e consegui voltar a viver plenamente. Ou seja,
através da terapia de vidas passadas, que foi espontânea, porque a gente pode sim fazer espontânea, tá? Eu consegui entender, compreender, assimilar o porquê daquela situação que eu estava vivendo, porque meu ex-marido de hoje também tinha sido um grande amor da minha vida lá atrás. A minha ex-sogra também teve um papel importante na minha outra vida, ou seja, os papéis se encaixaram, as respostas vieram. E aquilo me libertou. E com aquilo eu fiquei tão bem. Eu me dediquei mais ao meu trabalho, eu voltei a viver, eu voltei a sair. Mas isso me despertou também a curiosidade de conhecer mais sobre essa técnica maravilhosa, incrível, que eu entrei por acaso. Não é mesmo? Foi espontâneo. Eu nunca imaginei que eu estava fazendo uma terapia de vidas passadas. Aliás, porque não era isso que eu estava fazendo. Eu estava tentando projetar o meu corpo astral e, na verdade, eu voltei para uma vida passada. Aquelas coisas que acontecem na nossa vida. E aí, só que em 90, em Curitiba, onde eu moro, não tinha cursos a respeito. Aliás, quase ninguém falava a respeito disso. E aí eu fui para São Paulo, fiz cursos, me aprofundei. Fiz cursos de terapia de vidas passadas, de regressão de memória, de hipnose, enfim. Eu fui aprender lá fora para voltar para cá e comecei a trabalhar com essa terapia, porque eu pensava assim, se transformou a minha vida, com certeza vai poder transformar a vida de muitas pessoas. E de uma maneira rápida, de uma maneira muito tranquila. Porque você veja, naquele momento ali, eu não tinha um terapeuta me ajudando. Eu estava ali como aluna de um curso de projeciologia. E de repente só o fato de eu entender o que estava acontecendo e reconhecer pessoas do meu núcleo atual, nossa, me ajudou muito a sair da situação que eu estava. E aí eu quis aprender mais e foi muito interessante porque eu vejo que tudo às vezes é um dom também, né? Uma aptidão que a gente tem, porque quando o professor lá em São Paulo começava a explicar aquilo, explicando o que estava acontecendo, é como se na minha mente eu já soubesse o que ele ia falar. Ele ia falando uma coisa, eu falei, agora ele vai falar sobre isso. E é como se eu já soubesse aquilo, como se eu já tivesse esse conhecimento de outras vidas, vamos dizer assim. E lá nesse curso, e como eu sou um pouco assim, às vezes cética em algumas coisas, lá nesse curso aconteceu um fato muito interessante. Num desses cursos que eu fiz lá em São Paulo, o professor juntou algumas pessoas e pediu para ele ia fazer uma demonstração para a gente voltar a vidas passadas. Só que ele fez assim, sentado numa cadeira, com um grupo em volta, e eu pensei, comigo não vai funcionar, porque afinal de contas, gente, você sentado, sem nenhum conforto, sentado numa cadeira, com uma plateia na sua frente, para voltar em vidas passadas, não vai dar certo. Aí ele ia perguntando para as pessoas aonde você está, qual o seu nome, aonde você está, qual o seu nome. Eu pensei, vou falar que meu nome é Alessandra, estou em São Paulo. Lógico, né? A minha mente virginiana cética aqui. Só que foi a minha surpresa, porque mesmo que eu estivesse consciente, achando que eu estava consciente ali, quando ele me perguntou o meu nome, aonde eu estava, eu dei o nome árabe e me vi numa tempestade de areia no deserto e comecei a falar em árabe. E ele começou a me perguntar quem eu era, começou a falar algumas coisas, pediu para eu falar na língua que eu usava hoje, porque senão ninguém ia entender nada do que eu estava falando, muito menos eu, porque eu nunca falei árabe, gente. E ele entendeu ali que eu era um médico árabe numa outra vida, tá? E naquele momento ele pediu receitas, eu comecei a falar em receitas de vidas passadas, né? No caso, receitas árabes, né? E enfim, e ele me pediu depois que eu acabei, para meu susto, porque para mim aquilo ali foi assustador, aquela experiência, né? Porque você está falando, mas você não tem controle do que você está falando. E aí ele pegou uma fita cassete, que na época era fita cassete, gente, olha o tempo que foi. E ele pediu para uma pessoa do Alcorão, um estudioso do Alcorão, examinar a minha fita. E ele descobriu que na época eu usei um linguajar, um idioma, que somente os homens árabes falavam. Era como se fosse um dialeto secreto que homens árabes usavam na terra dos beduínos, porque eu fui um beduíno. E aí ele me explicou isso, ele me falou, olha, que tal, né? Você era um beduíno e você me deu várias receitas aqui, você falou várias coisas aqui nesse dialeto secreto dos homens beduínos, para as mulheres não entenderem na época. Aquilo me surpreendeu, foi muito surpreendente. Tanto que na época tinha o programa do Gugu, muita gente, lógico, sabe quem é o Gugu, e ele me convidou para ir fazer uma
uma apresentação no Google, mostrar essa regressão de vidas passadas lá no Google. É lógico que eu não aceitei, né? Porque na verdade eu não estava pronta ainda para demonstrar aquilo em público, né? Para o Brasil inteiro, com câmeras ligadas na minha frente. Mas para mim foi muito importante, porque ali eu entendi quanto uma regressão de memória, o quanto uma terapia de vidas passadas pode nos ajudar. E foi ali que foi o meu grande momento, o meu grande start nesse mundo da terapia holística, da terapia regressionista. Então, gente, é isso. Foi assim que começou esse meu trabalho como terapeuta holística e foi por isso que eu estou aqui hoje, depois de tantos anos, trabalhando com essa técnica linda, essa técnica incrível, libertadora, que pode ajudar e tem ajudado muitas pessoas a transformarem as suas vidas. Então, vamos daqui para frente. Eu quero falar de vários temas envolvendo a regressão de memória, terapia de vidas passadas, para ajudar você a entender melhor essa técnica incrível, tá certo? Então, nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo, onde eu explico o porquê eu comecei nesse mundo da terapia de regressão. Como foi o meu começo, ou seja, o começo para ser terapeuta de regressão foi me ajudando. Primeira regressão de memória, primeira terapia de vidas passadas me ajudou como ser humano. E hoje, com muita honra, com muita felicidade, eu já consegui ajudar muitas pessoas com essa técnica incrível que é a regressão de memória e a TVP. Tá certo? Vamos acompanhar juntos esses vídeos aqui. Coloque os seus comentários, coloque o que você está achando, mande suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa nesse bate-papo gostoso que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a regressão e a TVP. Um grande abraço, espero que tenha ajudado já esse comecinho e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a regressão e o que é a TVP, Terapia de Vidas Passadas. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.